Mais uma vez com você, através do Falando ao Coração, para vivermos meia hora de muita fé, de muita esperança, mas também de muita alegria e comunhão. Falando ao Coração existe para que você possa conhecer mais a Deus, viver mais perto dele e desfrutar das bênçãos preciosas que ele tem sempre disponibilizadas para aqueles que buscam a ele de coração. Que possamos fazer do Falando ao Coração de hoje o nosso encontro maravilhoso com Deus, o nosso momento devocional, o nosso culto a Deus. Aqueles que diariamente têm um tempo para buscar a Deus e honrá-lo ouvindo a sua palavra, têm sempre bênçãos novas e preciosas para viver, para desfrutar e para compartilhar. Porque as bênçãos de Deus são assim, nós recebemos, não guardamos para nós, recebemos e transmitimos para outros. Ao fazermos isso, nós estamos sendo um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Que você possa, através do Falando ao Coração, ser uma pessoa rica e poderosamente abençoada por Deus. E, no seu dia a dia, ser também um canal importante de ministração de bênçãos na vida de pessoas que estão passando por momentos difíceis, momentos de dificuldades, momentos de exceção, momentos onde precisam de um lenitivo importante para viver uma vida de fé, uma vida de esperança, uma vida de alegria. Portanto, vamos viver esta meia hora com muita fé no coração, com muita alegria na alma e com muita paz no coração, porque o que Deus tem para fazer na vida de todos nós será sempre novo, sempre algo glorioso e precioso. A beleza da Bíblia está justamente em trazer aquilo que foi escrito há séculos e milênios atrás, como se fosse escrito hoje. Porque a bênção que precisamos hoje, ela tem esta resposta em Deus, porque Ele é Pai da eternidade. Ele é Senhor do tempo. Para Ele não existe passado ou futuro, é sempre o presente. E no presente, esse presente eterno de Deus, Ele está sempre com a mão estendida, operando maravilhosamente, poderosamente e gloriosamente. Quando a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, está dizendo justamente isso, que Ele está sempre no presente, agindo e operando. Assim como esteve com Abraão, está com você. Assim como esteve com Davi, está com você. Assim como esteve com Pedro, Paulo e tantos outros, está conosco também, pronto para nos ajudar, nos fortalecer, abrir portas e nos dar grandes vitórias. Falando ao Coração é este canal importante de divulgação das bênçãos divinas, da proclamação do Evangelho. E quero que você viva comigo no programa de hoje coisas novas, coisas atuais, coisas preciosas e coisas gloriosas também. Durante o programa eu faço 2 orações. Na primeira, eu vou pedir a bênção da recompensa na vida de todos os que, contribuindo, estão me ajudando a fazer esta obra evangelística e missionária. Na segunda oração, eu vou apresentar diante de Deus todos os nomes que chegam para mim. E vou apresentar todos vocês que no momento estarão orando comigo. Quer ter o seu nome apresentado diante de Deus no altar da intercessão de hoje? Quer tornar-se num evangelista associado e ter a oportunidade de associar-se a mim para juntos fazermos esta obra? É só você passar uma mensagem pelo nosso WhatsApp. Está aí na tela. É o 62 32 21 0000. Você pode, neste número, ligar ou neste número passar a sua mensagem pelo WhatsApp. Esse é o novo WhatsApp do Falando ao Coração. Resumimos tudo num telefone só. Ele é tanto fixo como também uma espécie de celular, porque atende tudo aquilo que é feito no celular. Então, você deve adicionar este número aí na sua agenda e usar este número para que você possa falar conosco, para que você possa tomar decisões importantes, como, por exemplo, contribuir para que o programa nunca venha a parar. Este programa, que está no ar há mais de 20 anos, depende de corações bondosos como você, que nos ajuda para que juntos possamos levar em frente este ministério tão importante e tão glorioso de proclamação, cumprindo o ID maravilhoso de Jesus. E aqueles que me ajudam financeiramente, eu quero que se sintam aqui do meu lado e juntos nós estamos levando esta palavra salvadora, libertadora, abençoadora
a tantas vidas pelo mundo afora. Vivamos, portanto, estas bênçãos gloriosas e desfrutemos do melhor que Deus tem preparado para cada um de nós. Natal está chegando e Natal é comemoração, Natal é festa, Natal é alegria, porque tem uma razão especial, é comemorado o nascimento de Jesus. Talvez você esteja aí com algum grilo na cabeça, porque alguém diz, mas como comemorar o Natal se não sabe nem o dia que Jesus nasceu? Isso é um fato, mas pensa comigo, ele nasceu, esse também é um fato. Então, se ele nasceu num dia qualquer da história. Como não sabemos esse dia, naquele tempo não tinha quem registrasse atos e fatos, então nós resolvemos adotar uma data. E o mundo pagão, o mundo econômico, o mundo religioso, todos chegaram a uma conclusão. Vamos colocar 25 de dezembro. Está chegando o final do ano, 25 de dezembro e tal. Sabemos perfeitamente que não foi nesse dia. Mas já que o mundo inteiro comemora esse dia, por que também não comemorar? Veja, o nascimento de Jesus é motivo de festa. E como o mundo está comemorando esse nascimento no dia 25 de dezembro, eu somo com todas as pessoas e vamos comemorar. Porque isso é bíblico. Bíblico como? Pensa comigo. Jesus nasce na manjedoura e os anjos chegam até os pastores que estavam no campo e faz uma festa, dizendo glória a Deus nas alturas. Os anjos, ao saberem da notícia do nascimento de Jesus, correm para a manjedoura e lá honra Jesus, louvando e glorificando a Ele. Nos céus, uma estrela nova começa a brilhar, ou seja, a natureza também está fazendo festa por este grande fato, este grande acontecimento que é o nascimento do Filho de Deus entre os homens para tomar a forma de homem. Então a natureza comemorou e uma estrela nova passou a brilhar nos céus. Em lugares distantes, mais de 1000 quilômetros de distância, alguém está olhando os astros e vê aquela estrela nova e diz alguma coisa especial aconteceu, vamos até lá. E prepararam ouro, incenso e mirra para justamente quando chegar onde a estrela indicasse, eles pudessem fazer uma festa. Então veja, os anjos dos céus fazem festa com o nascimento de Jesus. Os pastores no campo fazem festas com o nascimento de Jesus. Uma estrela no céu faz a festa com o nascimento de Jesus e traz um brilho extraordinário que chamou a atenção de pessoas no mundo inteiro. Essas pessoas distantes viajam anos, meses e anos para chegar até onde Jesus estava, mas não ficaram fora da comemoração. Então, se estes comemoram, por que eu não vou comemorar? Então, vamos comemorar. Ah, mas luz, essa coisa toda. Quem inventou a luz, meu amigo, minha amiga, foi o próprio Deus. Haja luz e houve luz e Deus viu que a luz era boa. Então, nós vamos comemorar. Porque Jesus nasceu, este é o fato, inegável. E transformou o mundo em antes dele e depois dele, fato inegável. E transforma a nova criatura em uma nova e transforma as pessoas numa nova criatura. Isto é um fato. Então, Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu, ou ele ressuscitou, glória a Deus, e voltou ao céu, e um dia virá nos buscar para estarmos juntamente com ele, festejando sempre a presença e manifestação da glória dele. Vivamos, portanto, estas bênçãos preciosas do Natal e vamos refletir sobre o fato que Jesus nasceu. E se ele nasceu, ele veio com um propósito. E o propósito é me alcançar, te alcançar. Ele um dia me alcançou. Eu pergunto, já alcançou você também? Se isso aconteceu, glória a Deus. Mas se não aconteceu, é necessário que você abra o coração e diga, Jesus, eu reconheço que tu nascestes para a história, mas nasça também no meu coração. E ele entrará na tua vida, fará de você uma nova criatura e você será mais um cristão vivendo nesta terra e desfrutando de bênçãos preciosas e gloriosas a cada dia. Jesus nasceu para trazer paz. Jesus nasceu para ministrar alegria. Jesus nasceu para salvar e buscar e salvar aquele que está perdido. E aquele que não tem Cristo pode estar vivendo uma vida até regalada, uma vida de sucesso, uma vida de conquistas, uma vida de realização, mas o seu interior está triste, o seu interior está em conflito, o seu interior não tem paz, porque só Jesus estabelece um novo ponto de realização em cada vida, para que todos tenham alegria, para que todos tenham paz e para que todos possam ser salvos. E você
é o alvo de Jesus agora, onde você está. Abra o coração e diga: Jesus, eu também quero que o Senhor nasça no meu coração para viver a vida cristã preciosa e também gloriosa. Vamos orar? Vou fazer a primeira oração, é uma oração de gratidão por todos vocês que me ajudam a fazer o programa, mas é também uma oração de intercessão, pedindo a Deus para prosperar vocês, para recompensar vocês que me ajudam a fazer esta obra. Oremos com fé. Senhor Deus e Pai, sou agradecido por cada uma destas pessoas que, contribuindo com Falando ao Coração, estão me ajudando a fazer este trabalho. Peço que a tua bênção seja sobre todos eles. Recompensa-os por contribuírem com esta obra de fé, com esta obra de bênçãos, com esta obra de vitória. Pai, sê com todos estes teus filhos e filhas, fazendo-os prósperos, saudáveis, felizes e abençoados, e que eles possam viver uma vida de prosperidade, uma vida de vitória, porque estão investindo no teu reino. E o investimento no teu reino tem resultado imediato e resultado certo. Por isso, Pai, abençoa os teus filhos. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Quero convidar você para, neste domingo, estar conosco aqui na Betel. Domingo pela manhã, às 10 horas. Domingo à noite, às 7 horas, 19 horas. Espero você para vivermos momentos intensos, preciosos e maravilhosos na presença de Deus. Conto com você. Nosso endereço é Setor Bueno, bem aqui na região de Goiânia, onde estamos estabelecidos, próximo ao centro, próximo ao Setor Oeste, próximo ao Jardim América. E o Setor Bueno todos aqui conhecem. Vem estar conosco, Avenida T3, esquina com a T8, lugar de adoração, lugar de comunhão, lugar de convivência feliz. Aqui temos espaço para o seu filho, seja ele criança, adolescente ou jovem. Temos espaço para o seu idoso, seja ele da idade que for. Temos espaço para toda a família, temos espaço para o seu carro, temos espaço para você viver conosco bênçãos especiais. Então, venha estar conosco neste domingo. Escolha um horário, 10 da manhã ou 7 da noite, e deixa Deus fazer uma grande obra. Estamos vivendo um tempo de renovo, um tempo de despertamento, um tempo de avivamento, e você não pode ficar fora. Não pode ficar fora. Venha viver conosco estas bênçãos, porque você será impactado poderosamente por Deus. Vamos à mensagem bíblica de hoje. Eu quero ler com você no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 29, que vai dizer assim: Em seguida, saiu da sinagoga e foi à casa de Simão e André com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus, chegando-se e tomando-a pela mão, a levantou, e a febre a deixou, e ela os servia. Cada orientação de Jesus, cada ensino de Jesus traz no seu bojo mensagens poderosas e preciosas para o nosso viver hoje, nosso viver de agora. Primeiro você vai observar que Jesus saiu da sinagoga. A sinagoga era um local de adoração. A sinagoga era um local de comunhão com Deus. A sinagoga era um local de comunhão entre o povo de Deus. A sinagoga era um lugar importante. E Jesus sai de lá. Sai com propósitos definidos. Ou seja, primeiro, ele cumpriu o seu papel de adorador. Ele cumpriu o seu papel de ministrar bênçãos para aqueles que reúnem com o propósito de buscar a Deus. Nós precisamos de entender que na história, desde quando estabeleceu-se o tabernáculo, já no caminho do retorno do povo de Israel do Egito para Canaã, a terra prometida, Deus criou então um sistema de reunião, culto, adoração, louvor, realização daquilo que Deus deseja. Porque você vai encontrar na Bíblia dizendo em vários pontos, Deus habita no meio dos louvores. Deus ouve as nossas orações. Deus está sempre procurando adoradores. Você vai encontrar na Bíblia que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está presente. Então, eu vejo a necessidade de fazer parte de um grupo,
de um grupo que adora, de um grupo que louva, de um grupo que glorifica, de um grupo que serve a Deus. Hoje, tempos depois, chamamos isso de igreja. No passado foi chamado de tabernáculo, foi chamado de sinagoga. Hoje chamamos de templo, chamamos de igreja. Então, em todo o tempo, isso foi necessário e continua sendo necessário nos dias de hoje. Se alguém chegar para você e disser que não precisa fazer parte de uma igreja, de uma organização religiosa que chamamos de igreja, que não tem essa necessidade. Essa pessoa, primeiro, fala ou porque não conhece a Bíblia, ou porque já estabeleceu um relacionamento contrário àquilo que a Bíblia ensina. E aqueles que vivem isso estão na contramão de Deus. Então, cuidado para você não dar ouvidos a quem está na contramão. Porque você sabe que andar na contramão corre o risco de ser atropelado, corre o risco de ser acidentado, corre o risco de ser morto. E tem muita gente entrando na contramão de Deus. Uns porque acham que sabem mais do que o próprio Deus. Outros que acham que nem existe Deus. Eles são tão fortes e tão autossuficientes que dizem, não preciso de Deus, nem acredito que Ele exista e coisa parecida. Então, nós estamos vivendo um tempo assim. Então, nós temos que abrir o coração para entender, primeiro, que Deus é real, segundo, que Deus nos ama, terceiro, que Deus quer estar conosco, terceiro, que Deus deseja de nós alguma coisa. E aí, então, Jesus vai na sinagoga, realiza o trabalho, ministra a mensagem, abençoa as pessoas que ali estão, manifesta a sua graça, o seu poder entre aquelas pessoas, porque não tem lugar melhor para que Deus possa operar milagres e maravilhas a não ser na sua casa, onde o povo reúne, não com o propósito de estabelecer pactos políticos, não com o propósito de estabelecer filosofias vivenciais, não com o propósito de estabelecer reuniões sociais, não com o propósito de fazer uma festa humana, mas algo que seja espiritual. E quando nós reunimos no templo com este propósito, honrar a Deus, servir a Deus, bendizer ao Senhor, Ele está conosco e aí a bênção acontece. Então Jesus foi lá cumprir este papel. E ele sai do templo e entra na casa de Pedro. É importante saber que Jesus está no templo, mas também quer estar na nossa casa. Isso não substitui, porque Jesus está na nossa casa, não substitui a nossa ida ao templo. Porque a Bíblia ensina que como você pode dizer que tem comunhão com Deus que você não vê, se você não tem comunhão com seu irmão. Então, no templo você estabelece a comunhão com o seu próximo. Na sua casa você manifesta ou revela a sua comunhão com Deus. E assim nós vivemos aquilo que Deus estabeleceu como propósito vivencial para todos aqueles que creem nele, para todos aqueles que servem a ele, para todos aqueles que acreditam na existência dele, para todos aqueles que querem viver uma vida de comunhão com ele. É muito importante entendermos isso. Jesus chegando na casa de Pedro, ele vê que ali tinha uma necessidade. Tinha uma necessidade. Pensa comigo. Jesus sai da sinagoga, entra numa casa. Chegando nesta casa, ele vê que tem uma necessidade. Qual? A sogra de Pedro estava doente. Imediatamente, Jesus dirige-se a ela, que estava no leito da enfermidade, ardendo em febre, e fala com ela, ministra sobre ela, segura na mão dela, faz uma obra na vida dela. É isso que Jesus quer sempre fazer na nossa vida. Ele trabalha para o nosso bem. Ele trabalha para a nossa felicidade, Ele trabalha para a nossa alegria, Ele trabalha para que nós possamos ter paz. Ele mesmo diz que veio ao mundo buscar e salvar o perdido, porque o perdido está sem paz, o perdido está sem rumo, o perdido está sem alegria, o perdido está cheio de ansiedade, de preocupação, como sair dessa? E Jesus então entra na casa de Pedro e ali vai onde a necessidade está. Quando nós permitimos que Jesus entre na nossa vida, Ele está entrando também na nossa casa. E onde foi que nós conhecemos Jesus? De diversas maneiras. Eu conheço pessoas que conheceram Jesus através do Falando ao Coração. Eu conheço pessoas que conheceram Jesus através de alguém que pregava numa praça. Eu conheço pessoas que foram salvas através de um outro programa de televisão ou de rádio. Eu conheço pessoas que foram salvos simplesmente porque alguém lhe convidou para ir a uma igreja e ele atendeu o convite e foi. Então nós precisamos de estar com os ouvidos atentos e com a mente aberta para alcançar Cristo na nossa vida.
E aquela casa já tinha Jesus. Pedro, Tiago, João e alguns outros acompanharam Jesus para entrar naquela casa, a casa de Pedro. E Jesus, chegando lá, cura a sogra de Pedro. Liberta a sogra de Pedro daquela enfermidade que estava causando aquela febre altíssima. E é isso que Jesus quer fazer em cada vida. Ele quer sempre entrar na nossa casa para resolver o problema que for. Seja um problema familiar, seja um problema social, seja um problema espiritual, seja um problema na área que for. Ele está sempre pronto, porque para mim existem limites, mas para Deus não há limites. Ele pode todas as coisas, ele realiza todas as coisas. Para Deus não existe dificuldade grande ou dificuldade pequena. São todas comparadas, iguais. E assim ele pode satisfazer-nos com a sua graça, com o seu amor e com o seu poder. Jesus, então, entrando na casa de Pedro, vê que ela está acamada, a sogra de Pedro está acamada com febre, ele vai lá, segura na mão dela e a febre passa. A febre é vencida. E imediatamente esta mulher levanta do seu leito e começa a fazer o quê? Começa a servir. Serve Jesus, serve Pedro, serve os companheiros de Jesus que ali estavam, serve a todas as pessoas. E olha que onde Jesus chega, chega uma multidão atrás. E aí ela começa a servir aquelas pessoas. É importante entender esta lição que esta mulher nos traz. Ela, ardendo em febre, não tinha ânimo para nada. Ardendo em febre, não tinha forças para nada. Ardendo em febre, não tinha satisfação nenhuma na vida. Estava sofrendo. Todos que já passaram por um momento febril sabem o que isso significa. E agora que ela vê a sua febre ser vencida pela ação direta de Jesus, ela disse: eu não posso continuar nesta cama. Eu não posso continuar indiferente. Eu tenho que fazer alguma coisa, primeiro, para demonstrar minha gratidão. Segundo, para revelar que eu sou alguém que nasceu para servir, e quem nasce para servir não pode ficar sem servir, porque quem não vive para servir, não serve para viver. Então ela diz: eu quero servir. E ela começa a servir ali as pessoas. E aí, nesse servir, algum perguntava: e aí, como que a senhora está? Falou: estou liberta da enfermidade, estou curada pela misericórdia de Cristo Jesus, estou abençoada. E ela servindo a todas as pessoas. Então eu quero deixar bem patenteado diante de você duas coisas importantes. A primeira, nós precisamos de ter Jesus na nossa vida. Segundo, nós precisamos aprender que ter Jesus na nossa vida significa servir ao próximo, servir as pessoas, servir à causa, servir ao reino, servir à obra de Deus. Eu conheço muitas pessoas que elas gostam, por exemplo, do louvor da igreja, maravilha. Elas gostam das pregações na igreja, maravilha. Elas gostam de receber as orações da igreja, mas elas cruzam os braços e não estão dispostas a servir. Se fala com ela numa oferta, ela cai fora. Se fala com ela num dízimo, ela cai fora. Se cai com ela num trabalho social, ela cai fora. Se pede a ela para ofertar, para comprar uma cesta de alimento para alguém que está passando fome, ela cai fora. Por quê? Ela só quer o venha a nós. E a oração do Pai Nosso é: venha a nós o teu reino, mas seja feita a tua vontade. Nós precisamos entender que nesta vida nós nascemos para viver, mas viver e servir. E aí esta mulher vence a enfermidade, ela poderia dizer: agora eu vou comemorar. Então vocês comecem a me servir. Não, imediatamente ela se pôs a servir. E ela ficou servindo ali tanto Jesus como aquelas pessoas que estavam com ele. Porque ela recebeu a bênção e diz: eu não posso cruzar os meus braços, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que contribuir para que eu possa demonstrar a minha gratidão. Então veja, nós precisamos de Jesus, mas ao receber Jesus, nós precisamos também começar a servir tanto a Ele, como a sua obra, como o seu reino. Veja, você pensa numa igreja, um templo, uma organização religiosa que tem Cristo como patrono, tem Cristo como principal personagem, tem Cristo como Senhor, tem Cristo como direcionador de decisões. E nós precisamos entender que o Senhor Deus provê para nós, na igreja, as bênçãos espirituais, mas nós somos responsáveis para prover para aquela igreja, consequentemente para o reino de Deus, as bênçãos materiais.
E não podemos simplesmente dizer, não tenho nada a ver com isso. Mas você chega num templo, você assenta numa cadeira que foi comprada com dízimos e ofertas. Você ouve instrumentos musicais de primeira categoria comprados com dinheiro de dízimos e ofertas. Você desfruta de um templo que tem todo o conforto de iluminação, de refrigeração, de garagem, espaço para guardar carro e tudo mais, comprado e feito com dinheiro de dízimos e ofertas. Como também não desfrutar deste privilégio de poder servir? Então nós precisamos entender que na obra de Deus nós estamos para desfrutar, mas também estamos para servir. E a sogra de Pedro nos dá esta lição importante. É curada, passa a servir. Levanta do leito e já começa a servir. E é isso que o Senhor quer fazer na tua vida. Quando é que eu começo a trabalhar na igreja? No dia que você aceitou Jesus como Salvador. No dia que você se converteu. Logo você diz, olha, eu quero servir, eu quero fazer alguma coisa. E Deus vai te abençoar, e Deus vai te recompensar. E você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor a cada dia. E muitos serão beneficiados através do seu trabalho, do seu ministério, do seu servir. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Quero aqui ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou rogar de Deus a bênção especial na vida de todos vocês. Oremos com muita fé no coração. Senhor Deus e Pai, diante de Ti, neste altar, eu quero agora rogar a favor de todas estas pessoas que oram comigo, a favor de todas estas pessoas que estão sendo apresentadas diante do Senhor neste altar. Visita cada pessoa onde está, seja em qualquer parte do mundo. Onde esta pessoa está, que ela possa ser alcançada pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu poder. Se ela está enferma, eu ministro a cura. Se ela está triste, eu ministro a alegria. Se ela está em conflito, eu ministro a paz. Se ela está com problema, eu ministro a solução. Porque no nome do Senhor está a vitória, está a resposta que cada um precisa. Alcança, Senhor, estas pessoas com poder e graça e faça milagres acontecer na vida de todas elas. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém. Final de programa, um abraço ungido para você, fica na paz do Senhor Jesus, tem o melhor de Deus acontecendo na vida de todos vocês. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Vou ficar esperando você me ligar para tornar-se um evangelista associado, para compartilhar um testemunho e vou esperar de você também para divulgar o Falando ao Coração de seus amigos, parentes, familiares e para que nós possamos aumentar o número de pessoas abençoadas através do Falando ao Coração. Até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Diga comigo agora, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.